guerreiro. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Eu estou esperando o Sensei Marcos aqui. Vou ver por qual que ele vai estar aqui. Muito bom, muito bom. Aikido, né? Eu estava até vendo isso, pesquisando agora um pouco sobre o Aikido, né? Não tem competição no Aikido. Não. Tá, isso é interessante. Já está entrando aqui. Marcos Caires. Achei. Olha o cara aí! Konnichiwa, konnichiwa, senhores! Konnichiwa. Oh, boa noite, né? Ima wa mou, konbanwa desu, né? Agora é konbanwa. Konbanwa agora? Boa noite, né? Konbanwa. Konbanwa. Konbanwa, konbanwa. Boa noite. Vamos começar então, galera. Primeiro de tudo, até porque a gente é rápido, né? Porque o tempo passa voando quando você tem conhecimentos assim muito bons, né? Sim. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que está entrando online, porque tem uma galera já em peso entrando online. As últimas lives, por exemplo, Verdade. deu mais de 100 visualizações, então foi muito bom, tanto no pós quanto na própria no transcorrer, né, da própria live. Então, agradeço demais aí todo mundo que está assistindo. Todo mundo que está assistindo hoje, eu já peço também que compartilhem com os amigos, compartilhem com as pessoas que acham e se identifica muito com esses temas, onde envolve cultura, onde envolve história, onde envolve metodologias de treinamento, tá? E compartilhem. Agora, por exemplo, vocês também podem ir enviando perguntas, né? Que eu vou analisando a quantia de perguntas e vou fazendo para cada um dos senseis aí, e a gente vai fazendo uma interação bem gostosa, bem legal, para ir aprendendo a importância, né, da prática do Aikido, né, hoje, e o poder, né, desse idioma, que é o idioma japonês, que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, mas no fundo a gente sabe muito pouco, né. Agradecer o Marcos por estar participando, sou meu sensei também, já para mais de 21 anos, né, sensei de Aikido. Então, quer dizer, é uma história bem longa aí. Comecei com 11 anos de idade a praticar essa arte, hoje já estou com 31, né? Então, quer dizer, é tempo. Nossa, rapaz. É tempo. Começar a falar. Caraca, muito tempo. Né? E o Caio também, que é meu professor já de japonês, já vai para fazer quase 6 meses já. É uma luta, né? Porque eu faço diversos idiomas também. E casar com uma rotina trabalho extremamente ostensiva, tudo, é complicado, mas a gente cresce demais nesse processo. Aí eu gostaria que ele se apresentasse. Primeiro, Marcos, né, contar quem que é o Marcos Caires, né, quem que é o Sensei Marcos Caires também, de onde vem, né, se é só de Ribeirão Preto, as viagens que já fez em prol do Aikido, né, de forma bem resumida, né, seu currículo de forma bem curta aí pra galera de conhecer. Legal. Eu sou Marcos Caires, eu sou professor de Aikido há 31 anos. Desculpa, pratico Aikido há 31 anos. Eu dou aula desde 93 de Aikido. Eu sou formado em Engenharia Civil e Educação Física. Hoje eu trabalho como professor de Aikido e personal trainer. E Aikido já é mais da metade da minha vida. Antes da pandemia, eu ia aos Estados Unidos praticar Aikido, pelo menos ano sim, ano não, para aprimorar e para trazer atualizações para os grupos aqui do Brasil, para os grupos da nossa escola. Eu sou presidente da escola de Aikido Instituto Aiki, e o Lucas pratica comigo há 21 anos, ele está desde o comecinho da formação da nossa escola, que foi criada em 2000, no ano de 2000. Então a gente está com 21 anos de escola, o Lucas está com 21 anos de Aikido.
também. É um prazer estar aqui hoje, Lucas. É um prazer estar aqui com você hoje. Para a gente conversar um pouquinho com o Caio também, que acho que vai poder ensinar muita coisa legal para a gente. Não, é uma história, eu gosto de fazer observações bem rápidas, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente não faz essas observações, mas a história do Marcos no Aikido, ela é muito significativa, não só para Ribeirão, região, mas para todo o estado de São Paulo, né? E isso porque ele não tem mais braços, né? Porque se ele tivesse mais braços aí, com certeza a expansão seria muito maior. É uma dedicação muito forte às tradições, à cultura. Então, por isso que eu estou com ele até hoje, né? Até porque enfrenta muitos poréns muito fortes por parte da nossa ocidentalidade, né? E a gente tenta fazer o casamento dessas culturas e muitas vezes a gente não consegue fazer o casamento dessas culturas com praticantes que já passaram por nós, né? Seja alunos, e tem muitos casos aí. Mas estou muito grato aí por estar esses anos aí também. Legal. Caio, monstro, conta um pouco aí, Caio, o que você come, da onde você vem. Boa noite, né? Meu nome é Caio. Primeiro eu queria fazer um comentário. O Lucas já faz Aikido há muito tempo, e Aikido tem tudo a ver com japonês, tá? E não é só Aikido, né? É só japonês, é a cultura japonesa como um todo, né? Tá tudo conectado, isso é muito bom, né? Para entrar na mentalidade da língua também. Tá, meu nome é Caio. Sou formado, né? Acabei de formar em língua e literatura japonesa pela Universidade de Brasília. Também estudei na Universidade de Sofia, né? Em japonês, Joji, mas tem a tradução, né? Para o Ocidente, né? Sofia, Universidade de Sofia, em Tóquio. Também fiz um programa onde ensinei em escola japonesa sobre o Brasil, América Latina, e estudei também na Universidade de Nanza, em Nagoya. Além disso, tenho um curso de formação pela Fundação Japão em metodologia de ensino da língua japonesa. Então, né, eu já tenho assim, um pouco de experiência no Japão, né? Fui para o Japão como brasileiro. Pelo interesse da língua japonesa, estudo desde pequeno, né? Foi muito influenciado. E posso ver, né, da mesma forma, né? O Japão é minha vida praticamente, desde pequenininho. Então, prazer aí para todo mundo, boa noite. Bom demais. E é aquele negócio de tirar o chapéu, né? Porque o Caio também começou a estudar o idioma japonês, muito novo mesmo. E, cara, tem assim que eu tenho uma vontade absurda de ter um dia, não só com a cultura japonesa, mas como as outras. Que é ir para um local desse, tipo como Tóquio, entre outros locais que ele foi, que foi bem interior, que você consegue pegar mais ainda a essência da cultura japonesa mais raiz e, cara, sentir na pele, cara, porque é muita riqueza dentro disso daí, né? E então já vamos começar já a fazer um bate-bola aí, tipo, o que o sensei, por exemplo, Marcos Caires, acha que dentro desses 30, né, mais de 30 anos de Aikido aí, 20 sou eu, 30 anos de Aikido, te trouxe de benefício e também traz para o próprio aluno, para o próprio praticante, benefícios da prática. Eu sei que são infinitos, né? Mas aí a gente vai conseguir dar uma aprofundada um pouco melhor em cima do que você falar. E também fazendo comparação com a própria mentalidade de hoje, né? Política, social mesmo, dessas mudanças sociais. O que você acha que pesa hoje de benefício em praticar o Aikido? Por que eu tenho que praticar o Aikido? Eu acho assim, a cultura oriental, na verdade, ela é muito mais antiga que a cultura brasileira. Todas as culturas são válidas, mas eu acho que uma cultura milenar como a do Japão, a gente tem muito com o que aprender, com o que tentar absorver individualmente, coletivamente. E o Aikido, ele nasce da cultura japonesa, então ele está enraizado na cultura japonesa. Então ele traz muitos elementos que para eles são muito naturais e para a gente, dependendo da região, dependendo da família que você nasce, você até tem vários desses elementos, mas dependendo do contexto que você nasce ou que você vive, falta bastante vários desses elementos que a cultura japonesa pode oferecer. Por exemplo, disciplina, por exemplo,
perseverança, por exemplo, humildade. Então, apesar de poder ser individual, mas ao meu ver a cultura oriental tem muito disso, né? De respeito à natureza, de respeito às tradições. Então, o Aikido, por trazer todos esses elementos, aproveitando e falando como cultura, né? Eu acho que isso é muito bom para a nossa cultura ou para as nossas vidas, ainda mais se a gente acha que isso pode compensar alguma deficiência que a gente teve na nossa formação, né? Então, muitas vezes a gente vê jovens que é muito bom experimentar várias coisas, né? O jovem, ele deve experimentar várias coisas, mas às vezes não se fixa em alguma, então ele fica só pulando de uma coisa a outra, nem dá tempo de se aprofundar, nem dá tempo de absorver o que aquilo poderia trazer para a vida dele, né? Ou para a saúde dele, ou para a formação dele. Então, às vezes, levar alguma coisa um pouco mais adiante, o resultado vai demorar um pouco mais. Demora mais do que 2, 3 semanas para fazer. Por exemplo, atividade física. Você não tem um resultado tão rápido. Você tem algum resultado em 1 mês, 2 meses, mas às vezes é um acumulado de 3, 4, 6 meses que você vai perceber e vai falar, nossa, aquilo lá realmente valeu a pena, né? Então, na prática de Aikido, a gente vivencia isso, a gente oferece isso para o grupo. Se a pessoa ela se predispõe a participar daquilo, se a pessoa se predispõe a frequentar as aulas, assim, matricular, ela vai, de uma forma ou de outra, ser exposta àqueles elementos. Então, acho que no aprendizado de uma língua, eu tenho bastante dificuldade de aprender línguas, assim, mas o sistema de imersão, ele é muito bom, né? Porque você ouve a língua de vários ângulos. Você ouve na TV, ouve a pessoa falando no metrô, ouve na loja que você vai. E então você participar de um sistema um pouco mais imerso do que simplesmente aprender por um livro ou aprender por um vídeo, eu acho que tem vantagens muito grandes. Então o dojo, o treino de Aikido, por exemplo, é um sistema pequeno, né? É uma imersão muito pequena, mas muito mais significativa do que simplesmente aprender pela internet, né? Que é um recurso que a gente tem hoje em dia. Então, eu acho que se as pessoas experimentassem, muitas que se permitem experimentar, gostam e tentam dar continuidade. Não, e com vários outros elementos. E o legal, fazendo uma observação por cima do que o Sensei falou, é que literalmente isso não está na nossa cultura. E aí afeta demais a importância com qualquer tipo de... O Aikido, ele é um negócio que é totalmente contra as artes marciais japonesas. Logicamente, eu falo, não existe melhor. Por quê? Porque cada um de nós somos um recorte nesse mundo para trazer uma mensagem. Então não existe melhor. Mas o Aikido ele traz isso muito profundamente. Aquele negócio de que controlar o seu ego. Eu sinto isso porque eu sei que muitas coisas, muitos estímulos eu deixei de ter, mas foi muitos estímulos que ajudou demais eu ser quem eu sou em relação ao ego. Por exemplo, a nossa arte marcial não tem competição, começa por aí. E o jovem, por exemplo, quando entra numa arte marcial, a primeira coisa que ele quer fazer, por exemplo, é falar com o ego. Então, que ele quer liberar os instintos dele, ele quer competir. O Aikido já vira para você e fala, calma que você não precisa disso. Entre linhas, né? Conta também... Nisso, eu tenho um comentário aqui, desculpa, perdão, qualquer coisa, mas, né, que nem um grande mestre ali falou, a gente tem uma questão no Japão. Primeiro, aí você falou sobre a disciplina e sobre natureza, né, de você perceber e ter cuidado com a natureza. O Aikido está muito ligado com como o japonês pensa, e não só o Aikido, mas qualquer instituição dentro, né, da cultura, dentro do que se considera Japão, tem uma mentalidade, que eu vou falar assim, uma coisa que o Lucas mandou aqui para mim, foi hoje, né, Lucas? Eu nem sei de onde é esse livro, mas olha aqui, tem muita palavra em o japonês, muito bom. O japonês é uma língua, né, com uma
riqueza lexical, assim, enorme. Pode ser, assim, comparado com línguas né, indo-europeias que a gente tem, como português, francês, né, também o inglês, né, mesmo a gente separando entre aquilo que é saxônico e latino, a gente tem no japonês, dentro desse universo controlado da pronúncia, que não é tão grande assim. O Lucas Sansab está aprendendo comigo. A gente tem palavras riquíssimas de sentido e significado. Ele mandou aqui para mim hoje, né, esse se, shin, ichiryo, né? Morte e vida são só uma coisa. E isso não é só um exemplo, como uma demonstração do que é o Japão. O Aikido, o japonês, né, o idioma, a língua japonesa, estão todos conectados dentro dessa mentalidade. Muita gente se prende à ideia, né, do budismo ser essa coisa de desapegar do ego, né? O Japão é um país budista, só que esquecem do fato que o budismo entrou no Japão e o budismo se alterou no Japão. O Zen budismo, a mentalidade Zen, é o budismo japonês, não é o budismo chinês, não é o budismo indiano. Então, é também uma alteração, né, que a gente tem dentro do budismo para essa mentalidade do japonês, né? E tem, né, outra, eu até anotei aqui uma palavra para falar sobre hoje, e se der para, né, tem muita coisa para falar sobre questão de como a mentalidade diferente que se tem entre o ocidental e o oriental, no caso japonês, né, que é a língua e a cultura que eu estudo. A gente tem uma palavra muito bonita também, que eu acho que tem tudo a ver com Aikido, né? Eu não sei muito sobre Aikido, parei para ler hoje, mas tem uma coisa, Ishin Dotai. O que significa Ishin Dotai? Mente e corpo como uma coisa só, tá? O japonês é muito focado no aqui e no agora, tá? O Aikido, penso eu, né? Como, né, alguém que morou no Japão, penso eu que o Aikido é muito focado em harmonia do todo, né? O que eu digo harmonia do todo? O indivíduo se melhora. Eu acho que será que... Não, tá certo, tá dando para ouvir certinho. A conexão dele deve ter dado uma picotada. E aí ele não deve estar vendo a gente. Vai dar uma congeladinha. Não, mas tocando a operação aí, é o que ele falou, essa união aí, da união completa de todos os pontos, é uma coisa que nós ocidentais a gente não tem, né? A gente é muito cartesiano, a gente fragmentiza demais isso. E o idioma, ele pode trazer muito bem isso. E dentro disso, Sensei, fala um pouco mais, por exemplo, sobre a questão da luta em si, sabe? Da luta do Aikido. Porque, por exemplo, eu tive essa experiência de não ter esse trabalho, essa autoconfiança de uma luta corporal física. Mas aí é onde que eu entro falando que dentro de toda a minha jornada dentro do Aikido, eu tive essa autoconfiança para todas as outras áreas da minha vida. E aí é o que a gente acaba concluindo, né? É o que a gente conclui meio que com exemplos simples para as outras pessoas. Fala, cara, quando foi a última vez que o Lucas brigou ou saiu na mão com alguém em 20, 30 anos? Eu, Lucas, nunca. Então, quer dizer, aquele negócio de arte marcial que tem que ser funcional para marcialidade, tudo é válido, é super válido. Mas, ao mesmo tempo, o Aikido ele não trabalha isso e ele me trouxe todos esses outros pontos que fez eu ser, fez o Sensei ser, quem você sempre foi, né? Então, você pode fazer uma observação enquanto eu convido o Caio aqui novamente. Tá joia. Eu acho que na vida, quando a gente é jovem, as situações de briga, de conflito, assim, são maiores, né? E são mais reais, mesmo brigas menores, escola, esse tipo de coisa, né? Na vida adulta, as brigas são um pouco mais sérias quando acontecem muitas vezes, e os riscos são maiores, inclusive armas de fogo e tudo mais. É bom conhecer um pouco defesa pessoal, algumas técnicas para se desvencilhar, mas a mentalidade muitas vezes é mais importante do que necessariamente se defender, por exemplo, contra uma arma de fogo, né? Se você tiver um bom entendimento da situação,
o que seria o ideal, às vezes você consegue evitar um conflito antes dele começar, você consegue perceber um ambiente perigoso antes dele acontecer, ou na iminência de acontecer, ou perceber que uma situação vai gerar encrenca, sei lá, e eu nem vou em direção àquilo. É lógico que a gente não tem bola de cristal, mas a autoconfiança também, que você, se for uma situação básica, você tem condições de passar por ela. E outra, autoconfiança não é só na situação de defesa pessoal ou de briga, até porque na vida adulta, se você é uma pessoa correta, as possibilidades de encrenca são cada vez menores. Né? Vai ter quando for um assalto com arma, alguma coisa assim, e aí realmente não é a defesa pessoal que vai te ajudar. Vai ser realmente você não está em lugares errados, né? Mas a autoconfiança você leva para tudo. Você leva para o seu trabalho, você leva para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento, para a vida familiar. Então, tem muitos elementos do Aikido que às vezes as pessoas só pensam na situação da defesa pessoal e perdem todo o espectro maior, que é a sua vida não é só se defender na rua, né? Lógico, se você é um policial, se você vive em situações de confronto, isso é muito mais real. Mas a maior parte da nossa vida não é um confronto físico, mas existem vários confrontos emocionais, sociais, mentais, né? A própria pandemia é uma situação que todo mundo está passando por dificuldades, ou financeira, ou problemas de relacionamento, porque as pessoas, um pouco antes, né, quando estava tudo fechado, as pessoas como fala, acabavam ficando mais no mesmo espaço, na mesma casa, então as possibilidades de mal entendidos, né, acabam às vezes ficando maior. Então, uma vez eu vi uma frase que eu gosto muito, fala que nossos confrontos são muito mais mentais do que físicos, né? E aí, se a gente conseguir aprender alguma coisa no Aikido para isso, é muito válido. Caio, e eu estava falando para ele que vai de encontro com o que a gente falou na última aula, sabe? Que o idioma japonês, a cultura japonesa, ela te prepara para as principais coisas da vida e menos possível para as coisas assim como, por exemplo, uma trocação de soco na rua. Né? Porque eu falei para ele, eu passei 20 anos de Aikido, praticando Aikido, sempre me sentindo assim, despreparado totalmente para uma luta física. Isso cria muitos sentimentos assim, extremamente, sabe, indesejáveis para o ego, lembrando, para o ego, sabe? Mas aí aquele negócio, em 20 anos de prática, eu fiquei extremamente preparado em outras áreas, que são as áreas que você citou para mim, que os japoneses são muito fortes, que é a questão da união, a questão do se levantar rápido mediante a um terremoto, que você pode citar, uma crise, uma transição de feudal para o Japão mais moderno. E tipo assim, cara, fantástico. Porque eu em 20 anos, qual pergunta, quantas vezes você brigou na rua ou você precisou intervir com a parte física? Zero. Porque é coisa de mentalidade. Às vezes eu já cheguei a tomar, por exemplo, um empurrão com a mão no rosto. Cara, eu estando certo, pedi desculpa pro cara e o cara ficou totalmente assim, sem graça. Porque um nível de educação é outra coisa, é outro padrão. A energia que ele recebe é outra. E aí você pode citar um pouquinho sobre esses poréns da cultura japonesa, da força. Primeiro, vamos começar pelo início, né? Vamos ver o que é Aikido. Tá? Japonês agora. Vamos analisar a palavra Aikido. O japonês é uma língua aglutinante. O que eu quero dizer com isso? Você se adiciona significado, né? Coloca um caractere aqui, coloca outro caractere depois, e você vai adicionando e você vai formar uma palavra. Nisso a gente tem Aikido. O que significa Aikido? Primeiro que Ai, né, significa encontro em japonês. Ki é questão de consciência, é questão de energia. Né? Que é uma coisa muito complexa para se analisar e traduzir para qualquer idioma, né? Porque é algo muito, né, que pertence ao japonês. E depois a gente tem Do, Aikido, Do é caminho. E tá, e caminho é uma coisa muito importante. Tanto que se fala Dojo, tá? Caminho, né? É o caminho, é o lugar do caminho, tá? Dojo significa isso. Primeiramente, né? É o lugar que você entra para ficar, porque é o caminho. Qualquer coisa no Japão, até hoje, tá?
Claro que se muda com o tempo, tá? O Japão está sendo muito influenciado pelo Ocidente, mas o Japão tem uma coisa, uma característica incrível, que é de pegar coisas de fora e japonizar aquilo, tá? Ele, né, a gente traz alguma coisa do estrangeiro, e aqui eu tenho até um comentário para falar depois sobre como é que o mercado japonês funciona dentro da né? É uma coisa que pra gente é de um jeito, só que entra lá e muda. E, né, como é que isso está conectado com a Aikido? Primeiro, encontro, consciência, caminho. Né? É o caminho da encontro com a consciência. A Aikido não é só sobre corpo. Tá? Pelo análise da palavra em si, a Aikido é muito mais uma arte mental do que física. Se fosse eu ler, né, nunca vi a palavra Aikido. Li a palavra, e como é que eu sei, né? A língua japonesa você lê sem ler. Você lê e olha cada, né, unidade e você forma a palavra. Eu olhando, não conhecendo Aikido, e falar, isso aqui é sobre algum treinamento mental. Né? E nisso a gente tem uma coisa muito próxima do Aikido com o Karatê, só que tem certa diferença, porque o primeiro Aikido foi feito dentro dessa formação da não violência, e o Karatê foi algo que foi desenvolvido com o tempo, tá? E passou a se tornar o Karatê. Mas vamos tentar analisar. O que além, né, do Aikido, o que mentalidade japonesa é essa? Estava falando com o Lucas-san que a língua japonesa ela funciona dentro de duas características assim muito importantes, que é o Chi Soto. E quando você não ensina isso para o aluno, o que é o Chi Soto, ele vai ficar perguntando, mas por que eu estou aprendendo essa palavra para falar isso? Eu estou aprendendo uma palavra diferente para falar a mesma coisa. Não faz sentido. O aluno tende a questionar até o professor, e falar, não, vou falar só desse jeito. Mas não é assim, gente. Tá? É assim, para todo mundo que está ouvindo. Na língua japonesa, a gente tem um jeito de você chamar, por exemplo, né, do contexto mais simples que a gente inicia no básico, questão familiar. Eu tenho uma palavra para chamar meu pai, dentro de casa. Eu tenho uma palavra para falar do meu pai, fora de casa. E eu tenho uma palavra para falar dos pais dos outros. É tudo pai. Aí o aluno pensa, né, vou falar uma palavra só para pai. Não. Não. Primeiro, se tu falar com teu pai de um jeito, vai ser demonstrar respeito. Se você falar com do seu pai para os outros, mostrando respeito, não faz tanto sentido, porque o seu pai faz a extensão de você. O Japão funciona dentro da mentalidade de grupo. Não se existe indivíduo, a análise se passa a partir de 2 pessoas, no mínimo. Então, você tem a minha família. Dentro da minha família, eu me diferencio dos meus familiares. Eu sou eu. Eu chamo meu pai, respeitando, né? Falando Oto-san, ou de respeito, san também de respeito. Saio da minha casa, falo do meu pai para os outros, cancelo o respeito. Por quê? Porque eu represento meu pai, eu represento minha mãe e eu represento tudo que veio antes de mim. Então, tiro o respeito para falar sobre o meu pai. Mas eu trato o pai do outro com respeito. E ao passo que, né, a gente sai e aumenta essa hierarquia, vamos dizer, sair dessa questão da família e vamos para uma empresa, por exemplo. Dentro da empresa eu tenho o meu setor. Com o pessoal do meu setor, eu falo tratando com respeito. Saio do meu setor, vou falar com outro setor da minha empresa, trato o pessoal do meu setor sem respeito, como se fosse eu. Então, o Japão difere da mentalidade ocidental aí. E é muito arriscado, nesse sentido, a gente usar a palavra... tentar explicar o Japão pela palavra coletivismo, porque, primeiro, a ideia que se tem de coletivo no Ocidente, o máximo que se tem, pelo menos de exemplo, são os países de cultura latina, né, que vem tudo aquilo de Roma. A gente tem Portugal, França, somos países, os países latinos, países pautados por família. E, né, em contraposição disso, temos países saxônicos, Inglaterra, tudo pautado pelo indivíduo, né, tanto que a gente tem cada cultura adotou um sistema religioso cultural diferente. Né? Eu não vou entrar muito aí, porque já sai do Japão, é questão de análise antropológica né, do Ocidente, mas eu estou querendo contrapor o seguinte. É muito difícil explicar o Japão usando palavra que a gente já tem explicação dentro da nossa cabeça. A gente tem que reanalisar a palavra para tentar passar esse sentido de que o Japão ele funciona numa lógica de grupo que vai subindo até o topo. E é nisso que eu falei para o Lucas-san, da questão, por exemplo, o Japão teve a história da modernização mais rápida do mundo. Ele saiu direto da época, né, que se considera assim, medieval, para ter trem, eletricidade, carro, tudo isso, em uma transição de 3 gerações. Como? Porque eles se sentiram ameaçados como, né, povo.
eles entraram em contato com o Ocidente. O Japão permaneceu fechado por muitos anos, e é um país que se permaneceu fechado, né, primeiramente por ser um arquipélago e ser de grande dificuldade de sair do Japão para qualquer outro lugar, e também porque quando eles entraram em contato com um país estrangeiro, né, primeiros países estrangeiros que entraram em contato foi a Coreia e a China, eles já viram que eram muito diferentes. Primeiro, fala assim, tá, não, vamos ver o que essa galera tem de divertido, de interessante, trazer para cá, fechar, porque é confuso para a gente. Aconteceu isso de novo com Portugal, primeiro país que entrou em contato com o Japão, e naquela época Portugal é um país que queria... tinha um interesse colonial. Né? O Portugal levou para o Japão o cristianismo, e o cristianismo não segue uma lógica japonesa, porque né, parte mais do valor externo do que do interno. O japonês sempre volta, através de si, voltando para dentro, se conecta com todo. E nisso... Tá? Eu tô voltando muito, mas é porque tudo se conecta no final. O que acontece? A gente, né, sempre vai estar aumentando e mudando o tratamento. Quando o Japão entra em contato com o Ocidente e vê, eles são muito mais avançados do que nós em questão de tecnologia e podem ameaçar nossa soberania nacional, o que eles fizeram? Vamos também modernizar o Japão. Só que não foi a mudança do tipo, passou-se 200 anos para chegar em tal ponto. O Japão saiu do ponto, vamos pensar, da época de samurai ter espada e todo mundo lutar, né, guerreando, honra, para ter o filho estudando numa escola, estudando matemática e aprendendo a mexer e a criar coisas, sistemas, né, para ter o filho desse samurai, o neto do samurai no caso, não ter noção nenhuma do que era o Japão antes disso tudo. Então, a mudança em uma escala nacional, movida toda pela lógica de grupo, que parte dentro dessa lógica do Chisoto, que está presente dentro da língua japonesa, tá? Que é a preservação do todo. O indivíduo para de ter importância. E é por isso que quando a gente usa a palavra coletivismo, dentro da lógica que a gente atribuiu no Ocidente, é muito complicado, porque é uma coisa cultural, e a gente sempre volta para a questão de, né, mais econômica. E aí tem uma coisa interessante, porque a mudança no Japão se passa por esse filtro e é natural, não é forçado. Né? É só questões de análise de pontos de referência diferentes que se tem. E, né? Então, não é só Aikido, não é só língua japonesa, que nem eu disse, né? No Japão, no contexto geral, funciona desse jeito. Por exemplo, a gente vai ter, fora do Budô, né? Budô são artes marciais. Bu, guerreiro do caminho, o caminho do guerreiro. Dentro de Budô nós temos várias artes. Tem arte violenta no Japão? Tem, mas elas têm um sentido e significado para serem violentas também. E aí, o foco do Aikido, né, é da prática da não violência. Então, se pauta nisso da resolução do problema geral pela prática da harmonia. Tá? Tem como também tentar resolver problema para o todo de outro jeito. Né? E aí não é questão de conflito, é questão de necessidade da hora. Porque quando o Japão se divide, ele também se divide, mas a questão se divide em grupo. Tá? Então, na época, no caso, no passado, poderia estar dividido em clã, etc., porque é uma cultura, né, muito pautada pelo familiar e pela questão da linhagem, etc., tanto que o japonês sabe de onde vem, sabe que não foi o quê, não sei o quê, há 300 anos atrás tinha um tal, né? Se tiver alguma ameaça, né, para o povo japonês vai acabar se unir várias vezes na história. Tá? Então eles largam a diferença. E aí a gente vai ter, por exemplo, tomar chá no Japão não é só tomar chá. Chá-do. Chá, né, a palavra chá, essa palavra é japonesa. Chá-do, que dois países grandes que tomam chá é o inglês, né, que é tea, e o japonês que é, né, chá. Não tenho muita noção de qual a influência do Japão e Portugal, né, mas os dois tiveram em contato, então provavelmente a gente trouxe essa palavra daí. Chá do caminho do chá. Então chá não é só tomar chá no Japão. Chá é você viver para o chá, é você apreciar o chá, olhar para sua xícara de chá, ficar analisando a xícara de chá. Eu tive uma oportunidade no Japão de ser intérprete numa cerimônia de chá. E eu fiquei assim, perplexo quando né, isso aconteceu, porque era muito específico. E eu ficava, gente, a pessoa está saindo, né, ela está passando uma lição filosófica,
olhando para a xícara. E eu fiquei, tá, porque o Japão é assim, né? E aí eu tive oportunidade de ir em templo budista, de entrar em contato com um monte de coisa, e fui percebendo isso em vários lugares. Até dentro da lógica de mercado, quando eu parei para perguntar para o professor de economia como o Japão funciona. Toyotismo é um exemplo clássico do capitalismo japonês, que é o focado no aqui e agora. A gente faz por demanda, né? O que tem para fazer hoje? Quem vai querer comprar? Bora fazer o tanto. E aí eles produzem muito rápido também. Né? Então, é muito diferente da nossa lógica, né? Para tudo. A gente vai ter poema japonês dentro dessa lógica, a gente vai ter o kintsugi, que é quando um vaso quebra, não se joga fora o vaso, né? Porque o vaso faz parte do todo. O que a gente faz? A gente vai remendar o vaso com ouro. Então ele passa a ser mais valioso depois de quebrado, sabe? Tudo isso, tá conectado. O Japão não é essa prática do vou sair do meu ego, não é questão budista, tá? Para o Japão, a mentalidade, né, de como o japonês se posiciona na sociedade é diferente do que nós ocidentais nos posicionamos. Partimos do eu para o outro. Eles partem do outro, do mundo, para si. Né? O caminho é contrário. Sim. Tanto que o caractere que significa Japão, né, que tem 2 que significa o Japão, ele significa também harmonia, ele significa equilíbrio. A palavra, o caractere que se usa para Japão, significa harmonia e paz. Tá? Tanto que quando você pensa assim, comida japonesa, você fala washoku. Mas porque, se você for analisar um do outro, que o shoku é de comida e o wa, ele é usado para paz, equilíbrio, mas né, aí você vê, também significa Japão. Né? Harmonia com o outro. Né? Isso. Muito bom. E o Sensei, por exemplo, tem alguma observação, alguma pergunta com relação ao Japão, à cultura, ou fazer alguma observação que você nunca tinha ouvido sobre o Japão? Não, achei muito legal as explicações. Realmente, é quando a gente consegue enxergar, como eu falei, entrar na cultura um pouco mais, língua com comportamento, com tradição, fica bem, bem interessante isso, para quem gosta, pelo menos, né, da cultura japonesa, é muito interessante. Uma coisa que, um comentário, acho que antes do Caio Sensei, quando ele caiu, não caiu como o Kemi, né, mas caiu a conexão dele, ele estava falando sobre o Japão, sobre a questão de vida e morte, né? Eu acho que devido às guerras e aquele momento que o Japão viveu complicado, né, no final da Segunda Guerra, e mesmo antes, acho que ele teve em conflito durante muito tempo, conflitos internos e conflitos externos, na questão da vivência do samurai, de onde vieram várias artes marciais, né? A questão da morte estava muito presente. Então, essa questão de desapego, de ver o que realmente é essencial, o que vale a pena, não viver no aqui e agora e não pensando lá, pensando cá, era uma importância muito grande. E mesmo as práticas como o Shado, como a caligrafia, sumie, outras artes zen, poderia se dizer, né, eram muito importantes para a mentalidade do guerreiro. Porque se ele tivesse um conflito interno na hora do combate, a derrota dele era muito mais provável. Então, ele precisava estar tranquilo, né? Na prática, nas aulas, a gente fala assim que é estar tranquilo como um lago. Né? Se sua mente está turbulenta, como um lago turbulento, você não consegue refletir ou enxergar o movimento do oponente. Você, na verdade, está mais turbulento do que ele. E quando você consegue ter uma paz de espírito, ou uma mente serena, ou uma mente vazia, é muito mais difícil do oponente te vencer, ou de você conseguir ter uma boa resposta num combate. Então, eu acho que essa questão de vida e morte que eles vivenciavam trouxe muita coisa da cultura zen, da filosofia zen, né? Para que eles estivessem bem resolvidos, né? Ou com uma mente serena na prática. Então, o zazen, essas práticas que eram muito importantes para eles, né? E não deixam de ser importantes para nós praticantes, ou mesmo quando você enxerga na sua vida, no seu dia a dia, situações que você precisa estar centrado, que você precisa estar
não desesperado, né, vamos dizer assim. Até porque a gente pode fazer milhares de analogias muito boas, porque a gente tem base psicológica para isso. Igual, por exemplo, o próprio Sépulcro, não sei se eu estou falando certo. Sim, muito bom. Muito bom. O samurai fazia, por causa desse Sim. confronto entre o exército japonês e os samurais e suas ideologias. É preciosíssimo. Eu falo para os que vão fazer prática marcial, que eles perguntam como que eu posso usar isso ao meu favor. Eu falo, cara, simplesmente pega uma coisa que você tem que morrer para ela, às vezes é um laço com pessoa que faz mal, às vezes é uma coisa que você está presa que não está mais andando tal, e faz esse auto-suicídio, que é o que muitos psicólogos aí, passaram, Freud, Nietzsche, Lacan e tudo mais, eles falam de uma forma completamente diferente um do outro. Eles falam parto, eles falam morte, eles falam questão, que nada mais é que a gente pode usar isso daí, né, cara? Eu posso, assim, tá? Em questão, eu sou bem mais academicista e assim, Nietzsche foi uma pessoa, né, que entrou em contato com o budismo, estudou budismo, e toda a filosofia de Nietzsche, ela tem influência budista, só que ela perdeu a parte central do budismo, tá? Eu gosto muito de falar sobre, assim, não vou entrar muito nessa análise específica, mas o que acontece? Né, como aqui o Marco Sensei estava falando na questão de morte. E né, que o Lucas San também citou, né, o Lucas Sensei, né, meu profissional trainer aqui, também é meu professor, né, todo mundo aqui é professor. O que acontece na questão de seppuku? Seppuku é uma prática de suicídio, mas é um ritual, primeiro, de purificação. E ela se pauta na limpeza, né, nessa coisa da limpeza da honra. A questão é o todo, né? O que eu vou... Se, através da prática do seppuku, eu limpo o nome de quem? O meu nome, porque eu tô, né? Aí que entra o meu nome e o nome da minha família. A morte para o japonês é muito diferente da nossa morte dentro do nosso contexto ocidental. E é complicado analisar, porque, primeiro, vamos partir da palavra que a gente tem, né? Daquilo que é esotérico. Dentro desse esoterismo, né, o esoterismo japonês, a gente não tem a preocupação com vida após morte. Primeiro, não se preocupa muito com o depois, se preocupa com aqui e agora. O aqui e agora é a minha realidade. Eu tenho problemas a lidar agora, sabe? E eu não vou me preocupar com o que vai acontecer depois de eu morrer. Para eles isso nem entra em pauta. E é muito estranho, porque quando vem, né, não só o budismo, mas também o shintoísmo, quando ele entra em contato com o ocidente, a primeira coisa que a gente tem é o espanto. Tá, é uma religião? Porque não explica essa parte do que acontece com a nossa alma. Só fala uma coisa, o que importa é o seu mestre, tá? O seu mestre vai ser aquele que vai te ensinar como você vai se posicionar no mundo. E segundo, volta para agora, foca no presente, porque o amanhã nem existe, é ilusão, né? Então, quando alguém pergunta para o monge, e eu falo aqui, não estou falando de questão religiosa, né? Como eu disse antes, é tudo uma questão, está tudo conectado dentro da mentalidade do japonês. Quando se pergunta para o monge, o que vai acontecer depois de morrer? Primeiro ele vai falar assim, isso não importa, eu não sou um monge morto. Tá. Então, é assim, uma coisa que espantou o ocidental. E se teve, nessa época de Nietzsche, um estudo muito pesado do Japão e daquilo que se considerava nipônico, e também teve muita má interpretação, que hoje a gente percebe já, tá? Entrando em contato e entendendo a língua japonesa, e vendo o japonês através de um pouco desse olho menos ocidentalizado. O budismo, né, e o japonês, nesse primeiro contato, parece o que a gente tem hoje como nihilista. Não tem sentido, não tem foco, não tem vida, não tem morte, mas não. Tudo faz sentido porque isso não importa. O que importa é agora, é preservar a minha mente, é preservar meu corpo, é cuidar do outro. Eu sou o outro, né? Então, muita coisa que se tem de Nietzsche nesse sentido é só
análise individualista do que se considera budista, né? O que se considera japonês, no caso, que era na época que o Japão estava em voga dentro da academia. Na academia, no caso, os estudos, né, científicos e etc., sociais. E aí é uma análise individualista do que não é para ser individual. Começa aí. Então, se tem a prática, nada importa, então eu posso fazer tudo? Não. Não importa, claro que o amanhã não existe, então amanhã não importa, mas eu, vivendo aqui agora, eu sou você, e eu tenho que cuidar de você, porque cuidando de você, eu cuido de mim mesmo. Então é outra mentalidade, que o ocidental demorou muito tempo para poder fazer um pouco de nexo, né? Se teve mais recentemente, né? Nos anos 60, nos anos 50, que o budismo passou a fazer mais sentido dentro da nossa cabeça ocidental, né? Que teve um grande exponencial, foi, né? Eu não lembro o nome do budista, né? Do japonês, que foi primeiro para os Estados Unidos ensinar budismo, mas teve um Alan Watts, que era um budista inglês, e ele trouxe para o Ocidente essa mentalidade e tentou explicar. E aí, para explicar, ele demorava horas, porque é um negócio que não faz sentido para a gente, né? Então, eu entro aqui com essa questão de análise, tá? Olha ali, né? Espírito do Zen de Alan Watts. Olha aí. Mas, galera, é uma pena, porque falta 5 minutos para essa live. Cara, é impressionante, cara. Já que tem muito assunto, por exemplo, essa live pede uma segunda live, mas aí eu vou conversar com eles, com cada um deles, para ver daqui quanto tempo eles querem fazer, se é 1, 2, 3 semanas, 4 semanas. Vamos achar um tempo legal para fazer uma segunda live e continuar abordando outros temas. Mas o que eu quero deixar de mensagem principal dentro de tudo isso, que se vocês pegaram um caderno e anotaram, eu acho que tem no mínimo umas 10 folhas aí anotadas. Mas dentro de tudo isso, olhar com mais carinho, por exemplo, para essa cultura japonesa, procurar entender, porque ela complementa todo o nosso lado oposto, né, de mentalidade, de ação, como também a própria prática dessas artes marciais, praticar elas de uma forma totalmente diferente, né? Eu, aprendendo agora o japonês mais profundamente, estou com vontade, mas não consigo devido a tempo, de praticar o Aikido de forma muito diferente do que eu sempre pratiquei. Então, quer dizer, mas eu sei que, tipo, vai tudo voltar ao normal, vou conseguir ter um volume maior. E é o que a gente, tipo, tem que fazer isso com Aikido, com Jiu-Jitsu, com qualquer outro tipo de arte marcial. Digo Aikido, porque a live é de Aikido, mas é assim, é a arte marcial que pode trabalhar profundamente essa questão em vocês de controlar o ego, questão de valores morais, questão de abrir portas para que vocês possam ouvir tudo isso que o Caio falou e, quiçá, né, poder conhecer essa cultura japonesa aí lá no próprio Japão, né? Então eu já gostaria de agradecer a todo mundo aí que fez a interação aí, mandando pequenas observações, como o Haroldo, como também o próprio Lourenço, a Eva, todos que fizeram algum tipo de expressão de carinho, expressão de amor aí para com a gente, e a gente vai fazer uma segunda live. E se eu posso deixar uma dica, por exemplo, primeiro é vocês fazerem uma aula de japonês, tá? Principalmente com pessoas assim que amam o japonês, comem o japonês, como o próprio Caio é um exemplo disso. E se vocês querem fazer uma leitura de Aikido, o próprio livro que o Marcos acabou de postar ali do Zen, né, do Zen Budismo, e aí depois eu vou pedir para ele tirar uma foto e eu vou colocar na minha history, como também do próprio Aikido e a harmonia com a natureza. Isso daqui é de uma profundidade absurda. Então, gostaria de agradecer demais a participação sua, Marquinhos, e a sua, Caio, também. Muito obrigado. Né? Só para finalizar, gente, Aikido, e quando você chega, você passa a ser um praticante fervoroso, né? Aikido-ka. Não só para Aikido, mas para muita coisa dentro do Japão. Esse Ka é aquele que pratica Aikido, mas o Ka, em japonês, é o caractere de família, tá? Então, a gente tem no Japão essa mentalidade, sim, de você começar algo e não terminar. Se começou, vai até o fim, tá? E o fim nunca chega. Então, é todo dia, né, gente? Aikido é isso, Japão é isso, budismo também, tudo tá conectado. Bom demais. Então, muito obrigado.
Uma coisa que eu ia dar uma sugestão, se a gente for conseguir fazer uma próxima live, é de trazer alguns termos, a gente pode conversar num bate-papo, trazer alguns termos que são bem relevantes na prática, ou nas aulas, ou na cultura do Aikido, e apresentar para o Caio Sensei antes, para ele preparar, e a gente numa live debater alguns termos bem importantes do Aikido, e ele de repente dá todo o entendimento, como ele falou que é uma montagem, né, dos caracteres. Sim. E aí trazer esse significado um pouco mais aprofundado para os praticantes. Eu vi vários praticantes aqui que estão, do meu grupo, pelo menos, que estão na live, o Haroldo, o Dimas, o Jaito comentou aqui, acho que tem mais alguns, e eu acho que seria bem enriquecedor até para chamar outros que hoje não conseguiram assistir e participar. Tenho certeza que vão querer assistir, independente do que for falado, mas esse pode ser uma ideia de tema para uma próxima live. Se o Lucas concordar, se o Caio Sensei também gostar, a gente vai conversando sobre isso. Concordo bastante. Né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de análise, porque a gente parte de coisas que parecem assim... Ao primeiro olhar, você não pensa muito. Porque quando se pesquisa a palavra, você pensa, a palavra é só palavra, mas você se divide, vê a etimologia da coisa, né? Você vê, beleza, Aikido-ka. No caso, Aikido-ka, você é família Aikido, você representa todo o Aikido. Por isso que você tem muito cuidado dentro da prática do Aikido. E não só da prática do Aikido, tá, gente? Muita coisa dentro do Japão é ter cuidado porque você representa aquilo que você está fazendo, né? É chamado de... Sim. Oi? É chamado de insolente rapidinho. Sim, não. O mestre no Japão é um mestre. Ele vai falar com você de um jeito e você vai ter que ouvir. Se ele falar faz isso, você nem questiona, você faz. Tá? Então, tem uma coisa muito boa, enriquecedora para a mente. Tá? É um país todo, como é que o Marcos Sensei falou, o Japão tem muito desastre, né, natural. E aí, segundo, que tinha muita conflito interno, porque é um país pobre de recursos, gente. Tá? O Japão hoje vive só de coisa trazida de fora. Tá? Arroz eles têm. De resto, até água vem da França, às vezes. Então, eles são focados muito na mentalidade do controle mental de aguentar sofrimento. E é muito interessante ver onde isso para hoje. Né? Muito bom, muito bom. Fechou, daqui 1 minuto vai estar desligando, mas agradeço demais a todo mundo. Vai estar salvo no feed aqui, essa live aí preciosíssima, e a gente vai combinar uma próxima. Fechou? Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Abraço. Abração.